5 do livro Lar Adventista e para informação, nós já estamos no nosso 98º dia das madrugadas de oração. Amém? Que Deus seja louvado pela nossa vida, pela vida de cada um de vocês. Nós continuamos orando ao Senhor todos os dias. Normas de moral, capítulo 55 do livro Lar Adventista. Diz assim, ó: Satanás busca perverter a união matrimonial. Olha só o que acontece. Era o esforço calculado de Satanás, na era antediluviana, perverter a instituição do casamento, a fim de enfraquecer as obrigações próprias relacionadas ao casamento e diminuir a sua santidade, pois de nenhuma outra maneira poderia ele, com maior certeza, desfigurar a imagem de Deus no homem e abrir as portas à miséria e ao vício. Satanás bem conhece o material com quem tem a lidar no coração humano. Ele sabe, pois tem estudado com diabólica intensidade durante milhares de anos quais os pontos que mais facilmente podem ser assaltados no caráter de cada um. E durante gerações sucessivas tem ele operado a fim de subverter os homens mais fortes, os príncipes de Israel, pelas mesmas tentações que tiveram tanto êxito em Baal-Peor. O decurso de todos os séculos acha-se juncado de naufrágios de caracteres que deram de encontro aos recifes da condescendência sensual. Eu não sei se ficou claro para você, irmãos, mas o texto ele nos fala que Satanás usa da sua experiência, desse tempo todo que ele tem de experiência para as coisas ruins, para atrapalhar e perverter algo que Deus tem como, é, tem como sagrado, que é a instituição do casamento. E o inimigo ele faz isso, ele calcula, ele trabalha desde a época antediluviana e tem destruído milhares e milhares de casamentos. Então ele faz isso usando todos os métodos que ele tem de gerações sucessivas e ele tem conseguido subverter homens, até muito homens fortes, né? Príncipes de Israel. E ele faz isso usando de várias tentações, de vários artifícios, de várias situações para fazer com que o povo de Deus caia. Então, ele usa muitos métodos. Nós vamos ver aqui como é que ele faz isso para destruir o seu casamento. Vai dizer aqui, ó, tragédia em Israel. O crime que atraiu os juízos de Deus sobre Israel foi a licenciosidade. A ousadia de mulheres para enredar as almas não terminou em Baal-Peor. Apesar do castigo que alcançou os pecadores em Israel, o mesmo crime foi repetido muitas vezes. Satanás foi sobremodo ativo para conseguir a completa ruína de Israel. Desculpa. As práticas licenciosas dos hebreus conseguiram destes o que todas as guerras com as nações e os encantamentos de Balaão não puderam. Ficaram separados do seu Deus. Seu amparo e proteção foram removidos. Deus se lhes tornou um inimigo. Tão grande foi o número de príncipes e do povo culpado de licenciosidade que isso se tornou um pecado nacional, pois Deus se irou com toda a congregação. Percebeu, irmãos? Satanás usou-se de uma arma silenciosa, inicialmente silenciosa, que é a licenciosidade. O que é isso, pastor? São as mulheres e os homens que começaram a se entregar aos prazeres sexuais. E aí começou a promiscuidade, o adultério, começaram a casar-se com pessoas de outras nações. Tudo isso se tornou algo abominável aos olhos de Deus. Então, às vezes as guerras não destruíam o povo de Deus, porque Deus colocava os seus anjos, mas o inimigo conseguiu achar algo para destruir o povo de Deus, que foi o que? A licenciosidade. Você vai perceber ali que Salomão, um grande rei e o maior, o rei mais sábio que já pisou nessa terra, assim diz a Bíblia, que ele, num momento de loucura dele, ele chegou a ter mais de 1.000 mulheres. Mais de 1.000 mulheres. Vai dizer lá no livro de Eclesiastes que ele fez coisas absurdas, né? Então ele fez muita coisa, muita coisa. O Espírito Profecia vai mencionar um pouco da história dele, que ele tinha tantas mulheres que ele já não sabia mais o que fazer. Era incrível como o pessoal conseguiu desfocar daquilo que Deus queria. E não só, eu não falo do passado, do presente também, né? Muitas das quedas dos nossos irmãos da igreja é pela licenciosidade. Muitas. Né? Muitos é por questão de adultério, de promiscuidade, de relação sexual ilícita, todo esse tipo de coisa.
Então o inimigo ele consegue entrar nisso daí devido toda essa como é que eu posso dizer, desse modo ativo que ele tem desde antes do dilúvio. Então, irmão, não adianta você querer dizer assim, ah, eu vou vencer Satanás com as minhas próprias forças. Você não vai conseguir. As armas que ele usa são fortes porque ele conhece a natureza humana, mesmo ele não sendo humano, mas ele conhece devido a essa experiência que ele tem. E ele faz de tudo para derrubar você e derrubar eu. Por isso nós temos que tomar muito cuidado e entender que o inimigo está aí, tentando fazer coisas assim que são para destruir o povo do Senhor. Então, continuando, diz assim: ó, a história há de repetir-se. A mesma história do passado há de repetir-se. Acho que eu coloco assim dentro de uma questão futura, porque quando Ellen White escreveu isso aqui, ela foi mais de 100 anos atrás, né? Ela coloca isso numa questão futura, obviamente na época dela já existia, mas hoje você já percebe que com mais facilidade as coisas estão acontecendo, estão muito difíceis, né? Então vai dizer assim, ó: próximo ao fim da história da Terra, Satanás atuará com todo o seu poder da mesma maneira e com as mesmas tentações com que tentou o antigo Israel justo antes de entrarem na Terra Prometida. Olha só o que ele vai fazer. Ó. Antes de entrar na Terra Prometida, olha o que ele fez. Ele armará laços para os que declaram guardar os mandamentos de Deus e que estão quase nos limites da Canaã celestial. Ele utilizará ao máximo as suas faculdades a fim de enredar as almas e apanhar o povo de Deus em seus pontos mais fracos. Os que não têm colocado as paixões subalternas em sujeição às faculdades mais altas do ser, que têm permitido seja sua mente um canal de condescendência, ou seja, de desejo, de pecado, carnais, das paixões mais baixas, a estes Satanás está determinado a destruir com as suas tentações, a poluir-lhes a alma com a licenciosidade. Ih, que forte isso aqui, né, irmãos? Muitas vezes as pessoas falam, eu quero saber de viver a vida, é fazer qualquer coisa. Olha que forte esse texto. Ele diz assim, ó: a estes que se deixam enredar pelas coisas de Satanás, Satanás está disposto a destruir. Esse texto é fortíssimo. Então muita gente fala assim: ah, não, porque depois que eu saí da igreja eu consegui alcançar minhas coisas, eu vivo minha vida à liberdade, vou para festa, faço isso. Satanás está feliz, sabe por quê? Porque ele está determinado a destruir essas pessoas. Quando a pessoa entende que o inimigo ele quer saber é de destruir, não de abençoar, fica mais claro qual é a função do capeta aqui nessa terra e como ele tem perturbado a vida de muitas pessoas. Aqui diz assim, ó: ele não visa especialmente alvos mais baixos e menos importantes, mas faz uso de seus enganos por meio daqueles a quem pode contar como seus instrumentos para seduzir ou atrair os homens para que se entreguem a liberdades que são condenadas na lei de Deus. Olha que interessante, né? Ele não visa especialmente alvos mais baixos e menos importantes. Ele quer trabalhar naqueles que são grandes, que são líderes, que fazem alguma coisa, que têm uma experiência, que têm como é que eu posso dizer? Que tem aí uma influência. Ele quer derrubar esse tipo de gente para poder depois conseguir atrair mais pessoas para o lado dele, né? Homens em posições de responsabilidade, que é o que ele está querendo destruir. Diz assim, ó: que ensina os reclamos da lei de Deus, cuja boca está cheia de argumentos em vindicação da lei de Deus, e sobre os quais Satanás tem feito tal incursão. Sobre estes ele acumula suas diabólicas faculdades e seus instrumentos para que operem de molde a vencê-los em seus pontos fracos de caráter, sabendo que quem transgride um ponto se torna culpado de todos, obtendo assim completo domínio sobre o homem todo. A mente, a alma, o corpo, a consciência são envolvidos na sua ruína. Se ele é um mensageiro de justiça e tem recebido grande luz, ou se o Senhor o tem usado como obreiro especial na causa da verdade, quão grande então é o triunfo de Satanás? Como ele exulta, como Deus é desonrado. Percebeu? Satanás está desesperado para derrubar aquelas pessoas que estão pregando a palavra de Deus, vindicando a lei do Senhor, que tem influência positiva sobre o povo, para depois ele se sentir o seu triunfo e desonrar e fazer com que Deus seja desonrado. É por isso que é importante a oração de vocês pelos líderes da igreja, tanto líderes locais como os líderes itinerantes, que são os pastores. É importante, irmãos, que vocês orem, porque o inimigo está doido para derrubar, doido para derrubar. A alegria de Satanás é quando ele vê um pastor caindo, que ele faz alegria, para ele exulta de alegria, esse demônio. Entendeu? Ele faz de tudo para fazer isso com a vida de um servo do Senhor, porque ele quer rir da pessoa. Ele quer fazer com que aquelas pessoas sintam assim, é, é,
as pessoas que são seguidores, né, que estão ali sentindo aquela alegria de estar próximo, ele quer que as pessoas desmotivem. Ah, ele caiu também, então como é que fica? Entendeu como é que funciona? Então, assim, o inimigo ele faz de tudo para destruir homens e mulheres em grandes responsabilidades. Um contraste com o mundo, diz assim, ó, as liberdades desse século de corrupção não devem ser tomadas como critério para os seguidores de Cristo. Essas costumeiras exibições de familiaridade não devem existir entre cristãos que se estão preparando para a imortalidade. Se lascívia são pensamentos sexuais, poluição, adultério, crime e assassínios estão na ordem do dia entre os que não conhecem a verdade e que recusam ser controlados pelos princípios da palavra de Deus. Quão importante é que a classe dos que professam ser seguidores de Cristo, intimamente associados a Deus e aos anjos, mostre-lhes melhor e mais nobre conduta. Quão importante é que, por sua castidade e virtude, assumam posição de marcado contraste com essa classe que se deixa controlar pelas paixões grosseiras. Percebeu, irmãos? Então, o inimigo ele está ali fazendo de tudo. Então, é importante que eu e você possamos ter uma norma de conduta, possamos entender que nós estamos nessa luta espiritual e precisamos manter firme, controlar nossas paixões. Risco e perigos crescentes, olha só quais são. Neste degenerado século, muitos se encontrarão tão cegados para a malignidade do pecado que escolherão uma vida licenciosa, visto que ela satisfaz a natural e perversa inclinação do coração. Em vez de olhar o espelho da lei de Deus e pôr o coração e o caráter à altura da norma divina, eles permitem que instrumentos de Satanás ponham a sua norma em seu coração. Homens corruptos consideram mais fácil interpretar mal as Escrituras para sustentá-los em sua iniquidade do que abandonar a sua corrupção e pecado e tornarem-se puros de coração e de vida. Há mais homens desta espécie do que muitos imaginam, e mais se multiplicarão com a aproximação do tempo do fim. Olha só que interessante, né, irmãos? Tem muita gente mudando a verdade de Deus em mentira e seguindo aí as criaturas ao invés do Criador. Esses dias eu estava vendo aqui um vídeo de um pastor, que ele se diz, o nome dele ele fala que é pastor, né? Mas ele se veste que nem uma mulher. Tem um cabelão e tudo. E aí ele tem uma igreja, né? Tem uma igreja ali, e a igreja dele tem muitos homossexuais, né? Pessoas assim que são rejeitadas nas igrejas tradicionais, assim. Essas são as palavras que eles dizem, né? E eles não pregam para a pessoa fumar, beber, não. Eles pregam para a pessoa se arrepender. Interessante, né? Só que eles não deixam a vida deles de prática sexual e homoafetiva, né? Então tem muitas lésbicas, muitos homossexuais e tal. E ali foi uma vez, ele foi para um debate e começaram a falar para ele que ele estava, né, que a Bíblia era contra aquilo. Ele falou que não, que a Bíblia era contra pessoas que tornar-se-iam homossexuais, mas quem já tinha nascido, a Bíblia não era contra, porque aquela era a natureza deles, olha só. E tem vários seguidores, uma igreja muito grande, está surgindo cada vez mais. É o que está dizendo aqui, ó. Multiplicação, vai se multiplicar com a aproximação do tempo do fim. Então acredite, irmão, nós estamos vivendo próximo do fim. Nós já estamos no tempo do fim. Então, essas coisas estão acontecendo aí, à torta e à direita, a gente tem que abrir os olhos, analisar com carinho, porque o negócio está acontecendo, a situação está acontecendo e precisamos estar nos preparar. Nossa situação aqui na Terra não é julgar as pessoas e também tratá-las como se elas fossem filhas do cão. É ter paciência, levar a mensagem, fazer a nossa parte, deixar que Deus convença cada uma do seu pecado, né? Esse é o nosso trabalho. Mas temos que estar preparados para isso, porque para que a corrupção dos outros não nos corrompa também. Que o pecado dos outros não nos infecte, né? Afetar ele vai, porque nós somos afetados pelo pecado todos os dias. Nós não podemos ser infectados pelo pecado. É outra história. Quando o enfeitiçante poder de Satanás domina uma pessoa, Deus é esquecido e exalta-se o homem, cheio de propósitos corruptos. A licenciosidade secreta, ela é praticada por essas almas iludidas como uma virtude. É esta uma espécie de feitiçaria. Há sempre um enfeitiçante poder nas heresias e na licenciosidade. A mente é tão iludida que não pode arrazoar inteligentemente, e uma ilusão está continuamente desviando da pureza. A visão espiritual torna-se manchada, e pessoas de moral até aí impoluta
tornam-se confusas debaixo dos enganadores sofismas daqueles agentes de Satanás, que professam ser mensageiros da luz. É esse engano que dá poder a tais agentes. Se apresentassem ousadamente, fazendo em aberto seus avanços, seriam repelidos sem hesitação alguma, mas operam primeiro no sentido de captar a simpatia e conseguir a confiança neles, como sendo homens santos, que se sacrificam pela causa de Deus, como seus mensageiros especiais começam então a sua artificiosa obra de afastar almas da vereda da retidão, tentando anular a lei de Deus. Percebeu? Então essas aqui são as obras que Satanás tem feito desde o passado e tem trabalhado tem trabalhado com mais veemência nesses últimos dias. Altas normas de conduta para as mulheres. Diz assim, ó. Escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência não mantêm a reserva que é de esperar. São provocativas, chamam a atenção de homens casados e solteiros, e os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. Essas coisas, se permitidas, enfraquecem o senso moral e cegam a mente de maneira que o crime não parece pecaminoso. Há muito tem sido minha intenção falar a minhas irmãs e dizer-lhes que, pelo que o Senhor tem sido servido, mostrar-me de tempos em tempos há grandes faltas entre elas. Não cuida de evitar toda aparência do mal, não são recatadas em seu comportamento, como convém a mulheres que professam piedade. Suas palavras não são selecionadas e bem escolhidas, como devem ser de mulheres que receberam a graça de Deus. Mostram-se demasiado familiares com seus irmãos, demoram-se junto a eles, achegam-se a eles e parecem preferir, sua sociedade. Sentem-se altamente honradas com a sua atenção. Olha que forte, né? Segundo a lei, a luz que me foi dada, nossas irmãs devem perseguir um caminho bem diferente. Devem ser mais reservadas, manifestar menos ousadia, encorajando-se o pudor e a modéstia. 1 Timóteo 2,9. Tanto irmãos como irmãs admitem conversas demasiado joviais quando em companhia um dos outros. Mulheres que professam piedade toleram demasiados gracejos, anedotas e risos. Isto é impróprio e ofende o Espírito de Deus. Tais exibições revelam falta de verdadeiro refinamento cristão. Não fortalecem a alma em Deus, mas redundam em grandes trevas. Afastam os puros, refinados anjos celestiais e levam os que se entregam a esses erros a um baixo nível. Percebeu, irmãos? Olha que forte isso aqui, né? Então, isso aqui são conselhos às mulheres para que tenham uma norma alta de conduta e não rebaixem-se. E como é que ele fala aqui? Ó? Tem mulheres que são atrevidas, né? Que não respeitam, às vezes são até casadas, mas se deixam levar ali pela, pelo desejo sexual, carnal, licenciosidade, às vezes ficam cheios de gracejo, não respeitam as pessoas, ficam ali vivendo em grupos ali de amizade com pessoas que são solteiras, outras casadas também, mas aí ficam naquela brincadeirinha, acabam depois tendo vários problemas, até problema de adultério. Então é importante que as mulheres sigam esse conselho aqui, ó. Qual o conselho? Que elas sejam diferentes, sejam reservadas, tenham menos ousadia em relação a outra pessoa, né? E que possam evitar conversinhas, né? É, possam evitar várias companhias, por exemplo, só de homem. Eu sempre digo assim, você que é mulher casada, não fique pegando carona com um homem casado ou homem solteiro, né? Nós pastores, a gente não pode estar carregando mulheres no nosso carro, desde que a esposa esteja presente, né? Ou um ancião, outra pessoa esteja presente, para evitar ali a aparência do mal. Então é muito importante que nós tenhamos esse cuidado, né, para que a gente não venha ofender o Espírito de Deus. Protegidas por um sagrado ciclo de pureza, que nós estamos chegando ao final e diz assim, ó, nossas irmãs devem encorajar a verdadeira mansidão. Não devem ser ousadas, tagarelas, atrevidas, mas modestas e cordatas, cautelosas no falar. Devem cultivar a cortesia, ser bondosas, ternas, piedosas, perdoadoras, humildes. Seria próprio e bem agradável a Deus. Se ocuparem essa posição, não serão objeto de indevida atenção de cavalheiros dentro ou fora da igreja. Percebeu isso aqui, irmãos? Se ocupar essa posição, ter todos esses detalhes aqui que foi mencionado, não serão objeto de indevida atenção de cavalheiros dentro ou fora da igreja. Todos sentirão que há um sagrado círculo de pureza em torno dessas mulheres tementes a Deus, que as abriga de qualquer liberdade não permissível. Há da parte de algumas mulheres que professam piedade, deplorável liberdade de maneiras que levam ao erro e ao mal.
Mas mulheres piedosas, cujo coração e mente se ocupam com temas que fortalecem a pureza de vida e que elevam a alma à comunhão com Deus, não serão facilmente desviadas do caminho da retidão e da virtude. Elas serão fortalecidas contra os enganos de Satanás, serão preparadas para resistir a seus artifícios sedutores. Amém ou não amém, mulheres? Que Deus seja louvado e que você possa seguir essas orientações aqui. Amém? Fique firme, não fique com gracejo, não dê atenção para marmanjo aí e fique fiel ao seu chamado com Deus e também ao seu casamento, tá bom? Preservar o recesso do lar. Olha o que vai dizer aqui, ó. Ó, quantas vidas se tornam amargas pelo ruído dos muros que guardam a intimidade de cada família e que foram destinadas a preservar sua pureza e santidade. Uma terceira pessoa é admitida na confiança da esposa e seus particulares problemas de família são franqueados a um amigo especial. Isso aqui, esse amigo aqui, né? Isto é um artifício de quem, irmão? De Satanás, para tornar esquivo o coração dos cônjuges. Se uma mulher relata ao outro homem suas dificuldades de família, ou se queixa do esposo, ela transgride seus votos matrimoniais. Olha só, irmão. Abre de par em par a porta e convida Satanás a entrar com suas tentações perigosas. Isso é exatamente o que Satanás deseja. Se uma mulher vai ter com um irmão cristão para lhe narrar suas mágoas, decepções e provas, deve-se-lhe ele aconselhar o quê? Se é que ela precisa confiar a alguém em suas dificuldades, a escolher irmãs como confidentes suas, e então não haverá aparência do mal, por cujo meio a causa de Deus possa sofrer o próprio. Percebeu? Então, aquelas mulheres que, quando estão passando por problema em casa, vão lá trazer um homem como confidente, um amigo como confidente. Não, tá errado. Vai procurar uma mulher, outra mulher, para que não haja aparência do mal, ou uma pessoa ali sábia, mas se vai procurar um homem que vai junto com o seu esposo, ou então que vai junto com a esposa dele ali junto, né? Pode ser um ancião da igreja, isso pode acontecer. Que isso aconteça, que você tenha sabedoria e não fique aí de muita conversinha com outra pessoa, trazendo vários problemas, porque isso aqui, ó, você quebra o voto matrimonial que você fez, né? De preservar ali a santidade do teu casamento. Tá ficando claro, irmão, essa mensagem? Ela é forte, né? Mas que eu espero que fique muito claro para você. Então, esse é o estudo de hoje. Eu espero que tenha ficado claro, que nós possamos colocar em prática tudo isso daqui, tá bom? Para que nosso casamento continue sendo abençoado. E vai dizer o apelo de hoje é: Senhor, me ajude a ter uma moral ilibada, que eu venha honrar todos os dias os meus votos matrimoniais, em que em meu lar haja respeito e sabedoria. Entrego meu casamento e minha família ao Senhor. Amém? Se esse for seu desejo, fale isso para Deus hoje e nesse momento. Vamos orar. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, pela alegria que temos de poder ouvir a Tua palavra, entender os seus conselhos e essas orientações, e nos ajuda, Senhor Deus, a colocar em prática todos os dias. Nos dá sabedoria ao lidar com outras pessoas, nos dá sabedoria, Senhor Deus, ao lidar com a nossa família, com nosso esposo, com nossa esposa, e cuida, Senhor Deus, para que a Tua palavra seja cumprida por nós e que sintamos, Senhor Deus, cada dia mais a presença do Teu Santo Espírito trabalhando em nosso coração. Perdoe nossas falhas. Dá uma semana de paz. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, povo amado do Senhor. Um minutinho aqui. Pronto. Abra suas câmeras aí para a gente tirar aquele print bonito. Ficou clara a mensagem de hoje, povo de Deus? Sim, Ótima. ótimo. Amém. Que Deus seja louvado, né? Vamos lá então. Mostra Muito bom. sua cara, Brasil. Tem uns aí que estão tudo enroladinho na cama, né? Que nem a Dani, ô, coisa boa. A outra tá enroladinha na rede, que nem a Darilene, né, Darilene? Ô, coisa boa. Vamos lá, gente. Mostra o rosto aí, que fica mais bonito quando você mostra seu rosto. Mostra teu rosto, Brasil. Viu essa música? Inventei agora. Vamos lá. Dois, três e. Primeiro print já foi. Olha o Osmazão aí. Eita, Osmazão. Deus te abençoe, meu amigo. Vamos pro segundo. Pronto. Povo de Deus, que Deus abençoe você. Só reforçando a informação que eu passei no grupo, que alguns aí não têm costume ainda de ver o grupo. Os cultos pela madrugada são de segunda a sexta, tá bom? Amém. Sábado e domingo nós não teremos devido à rotina desse final de semana. Às vezes é muito pesada.
E Justamente. às vezes eu chego em casa 10 da noite no sábado, aí lá tem que acordar de manhã. E quando você chega 10 da noite, 11 horas da noite, você não dorme na hora que você chega. Você ainda vai tomar banho, se arrumar, você vai dormir 1 hora, meia-noite. É muito pesado. E às vezes eu fico mais com dor de cabeça durante o dia do que com tranquilidade para trabalhar. Então, por esse motivo, dia de sábado e domingo a gente não vai fazer só a partir da segunda até sexta, tá bom? Na semana a gente se encontra aqui todos Tá os dias. bom. Honra e glória a Tá Deus, amém? Muito ótimo. bom. Feliz semana, povo de Gostei. Tá Deus! ótimo. Boa semana. Tchau Amém. a todos. Quero ver a cara da Chaga aqui, do Overino. Mostrou a cara dela, mas amanhã eu quero ver. A cara da Chaga e do Overino. E da Neide também, que ela só faz aparecer, mas eu não quero ver a cara da Neide. São mulheres de Deus, essas duas irmãs aí são mulheres de Deus. Elas são irmãs também, viu? Pra glória do Senhor. Amém. Bom dia, povo. Amém. Até Amém. mais. Até amanhã, em nome de Bom Jesus. Bom dia, dia, bom bom dia a dia. todos.